Fala galerinha, beleza com vocês? Legal. Então, estamos hoje aqui para bater um papo para mais um vídeo da série Fundamentos de Tecnologia da Informação, que é uma sériezinha onde a gente fala sobre vários conceitos, né, da área de computação, da área de informática, conceitos básicos mesmo, fundamentais, principalmente para o pessoal que tem a curiosidade de saber sobre um determinado assunto na área da computação, ou até mesmo para estudantes, né, que estão ingressando aí na área, beleza? Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, né, que é bem em voga aí do mundo atual, que é sobre a parte de segurança. Vamos falar sobre alguns conceitos básicos iniciais aí sobre segurança. Legal? Vamos lá? Então olha só. Vamos entender primeiro o que é um cybercrime, beleza? Um cybercrime são aqueles feitos pelo computador ou por algum recurso computacional, beleza? E abrange algumas categorias. Uma delas, vamos lá, vamos ver algumas delas, né? Uso, acesso, modificação e destruição de hardware, software, dados ou de redes não autorizado. Então, se alguém, né, tiver o uso, o acesso, modificar alguma coisa, destruir até mesmo algum equipamento, seja um hardware ou um software, ou obter dados, né, não autorizados, é considerado um cybercrime. Liberação de informação não autorizada, então ceder alguma informação não autorizada, cópia não autorizada de software, usar ou conspirar para usar o computador ou recursos de rede para obtenção ilegal de informações ou propriedade tangível. Então, isso aí caracteriza, né, todos esses elementos caracterizam cybercrime. O que é um cracker? Existe uma diferença, né, de termo, às vezes utilizada normalmente de maneira errônea, né, pessoal? O que é um hacker e cracker, né? Hoje o termo hacker ele é muito mais utilizado do que o próprio cracker, sendo que o cracker, né, que é aquele indivíduo, né, aquela pessoa que realmente comete o ato ilícito ou comete o crime, é chamado de cracker, ok? Então os crackers são ladrões cibernéticos, também conhecido ou mais utilizado o termo hacker, tá? O hacking é acesso indevido, não autorizado ou acesso de sistemas de computação em rede. Atacam pela internet para roubar ou danificar dados e programas. O cracker, que comete apenas invasão, não danifica ou não rouba nada, também é considerado um crime. Então, só o fato de você invadir a máquina, por exemplo, de uma pessoa, mas você não roubou nada, você só olhou lá e tal, enfim, só o fato de você invadir, você já está cometendo um crime, tá? Você já é um cracker, ok? Os crackers normalmente, né, são as pessoas que invadem sistema, contam com a ajuda de funcionários para descobrir os rastros ou são os próprios funcionários, os invasores. Então, pessoal, tem muito cracker, né, que ele obtém ajuda, às vezes, da senha, né, ou de dados de uma determinada empresa para poder cometer invasão ou cometer um crime, ou até mesmo são os próprios funcionários daquela empresa, os invasores, né? Em muitos casos também, os invasores são ex-funcionários, né, e principalmente por obter ou ter informações privilegiadas, né, de acesso, de senhas, né, e eventuais dados de acesso normalmente também acontecem dos crackers serem ex-funcionários da área de TI daquela determinada empresa. Uso não autorizado de serviços, né? O que é isso? Uso não autorizado de computadores e redes para ser chamado de roubo de recursos e tempo, tá? O celular também é um item importante nesses quesitos. Alguns exemplos, por exemplo, se jogar videogame, né, no horário de trabalho, uso não autorizado da internet, distrações diversas. Então você está lá no seu emprego e está vendo lá, né, seja no celular ou seja no computador, vendo vídeo do YouTube que não tem nada a ver, né, com o seu trabalho,
entrando nas redes sociais, WhatsApp, e-mail. Então hoje existem diversos, né, meios de distrações e não autorizados durante o serviço, que também pode ser considerado, né, um crime, ou até mesmo você pode ser mandado embora por justa causa por esse tipo de prática. E cuidado, tá, pessoal? Porque a maioria das empresas, né, monitora o acesso dos funcionários por meio da rede. Então hoje é muito simples você ter um servidor na sua rede, onde tem um serviço de proxy, onde tudo você acessa, todo o seu tráfego, né, que você faz na internet, é possível monitorar e ver quanto tempo, qual o horário, o que você acessou. Né? Então hoje é muito comum e existem muitos casos comuns de pessoas que são mandadas embora justamente pelo fato de estarem fazendo essa prática, né, não autorizada no horário de trabalho, ok? Então cuidado com isso aí. Outro cybercrime seria a pirataria, né, que é muito, né, no Brasil então é muito comum, né, que é a cópia de software sem autorização, né, é ilegal, né, software, digamos assim, é lógico que nem todo software se classifica, né, como pirata, né? São softwares só apenas os softwares proprietários. Existem softwares open source, software, né, free, softwares livres que você pode fazer aí, né, modificar o código, até transferir aí o software para outras pessoas, né? Mas grande parte dos softwares são proprietários e aí sim, né, a cópia não autorizada é ilegal. Software é uma propriedade intelectual, né, protegido pelas leis, né, de direitos autorais. Quando se compra um software, na verdade você está comprando a licença de uso daquele software, né? Não o CD físico ou o próprio software em si. Né? Então você compra um sistema operacional Windows, isso não quer dizer que você pode ir lá modificar ou fazer uso do jeito que você quiser, ou até mesmo transferir para outras pessoas, ou espalhar, né, aquela cópia para outras pessoas. Não, na realidade você está obtendo uma licença de uso, né, uma licença do direito de usar aquele software. O software continua sendo da empresa desenvolvedora, ok? E a pirataria não se dá apenas nos softwares, né, mas também em músicas, vídeos, transmissões. Atualmente é muito comum a pirataria de transmissões, né? Normalmente tem uma TV lá que detém os direitos autorais de uma determinada transmissão, de um jogo, algo do tipo. E é muito comum, por exemplo, você ver vários canais do YouTube fazendo aquela transmissão. É lógico que o YouTube, né, e esses softwares, né, de streaming de vídeo, principalmente YouTube, né, Facebook, por aí vai, é muito atento com isso, e eles têm robôs que automaticamente detectam aquela transmissão e bloqueiam aquele canal. Né? É muito comum você ter isso, ok? Mas acredito que muitos de vocês já tenham visto ou presenciado esse tipo de situação. Então, licença de uso de pirataria de imagens, direitos de imagem, artigos, livros, né, livros. É muito comum, por exemplo, em grupos de WhatsApp, o pessoal ficar distribuindo livros em PDF, né? Isso é ilegal, pessoal, é pirataria isso, tá bom? Então é muito comum jornais, revistas, né, livros por grupos de WhatsApp, é muito comum, tá bom? Ou qualquer trabalho digitalizado, ok? Tudo isso é pirataria. Infelizmente, no Brasil, parece que se instituiu a pirataria. Hoje é muito comum, né? Se você falar, não, pô, mas isso é pirataria. Às vezes tem pessoa até, pô, larga de ser careta e tal, que isso, tá? Todo mundo faz, mas é pirataria, tá bom, pessoal? Meio que no Brasil institucionalizou a pirataria, né? Infelizmente. Entrando no assunto de vírus, e aqui tem uma imagem bem interessante. Eu não me recordo agora o tempo ao certo, né, a data que essa foto foi feita, mas aqui é o Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, do Instagram, que ele estava, se eu não me engano, comemorando a marca lá de sei lá, X número de seguidores lá do Instagram, se eu não me engano, aí ele tirou essa fotinha aqui. E aí um detalhe muito importante que foi
foi verificado na época, pode ver que nessa foto aqui, ó, nessa foto dele aqui, ó, do lado esquerdo aqui tem o computador dele, né? Tirou a foto na frente do computador dele. E o pessoal observou duas coisas, aqui e aqui, ó. E aqui tem a imagem aproximada. E aqui tá um durex, como se fosse um durex, né? Uma fita isolante, uma fita crepe, um durex, na câmera do computador dele e aqui no microfone do computador dele. Olha que interessante, isso é justamente são elementos de segurança do Mark Zuckerberg, que é uma pessoa extremamente conhecida no mundo da computação, e ele utiliza isso porque ele se previne de que pessoas não autorizadas, e no caso vírus, tenham invadido a máquina dele e liberado, sem autorização dele, a câmera do computador e o microfone, e captando som ou imagem não autorizada. E para que isso não aconteça, ele se previne na forma de colocar lá na câmerazinha, né, aqui na câmerazinha, um durex, para que caso a pessoa acesse não autorizado, ela não consegue, né, tirar o durex lá, o invasor, né, felizmente não vai conseguir, né? Então é uma medida de segurança que ele utiliza. Eu conheço alguns colegas meus, por exemplo, que também utilizam desse recurso físico para esse tipo de coisa. Então vírus são programas instalados no computador sem o conhecimento do usuário, tá, pessoal? Então aqui uma imagem que saiu que o pessoal detectou bem interessante, né? Então há diversos tipos de pragas cibernéticas, né? Então vírus que danificam o sistema operacional, vírus para roubar dados, vírus para monitorar o usuário, vírus para usar os recursos do computador, né? Então tem vírus, por exemplo, que o cara lá que infectou, que criou o vírus, ele só quer o recurso de processamento ou de internet do seu computador. É muito comum isso, né? Para processar ou espalhar coisas. Outra questão de monitoramento, né? Tá bastante aí, né, em evidência, vírus que, por exemplo, a pessoa instala lá e detecta, seja no celular ou no computador, todas as ações da pessoa, né? Então é muito comum, às vezes, o namorado instalar lá, né, um softwarezinho ou um aplicativo lá no celular que fica monitorando todas as ações daquela pessoa naquele equipamento, né? Isso é considerado um vírus, tá legal, tá, pessoal? Os vírus podem ser espalhados de diversas formas. O principal meio é a internet, né? Seja pelo e-mail, pelos programas, pelo navegador, entre outros, né? Alguns possuem a propriedade de se copiar e espalhar automaticamente, tá? É muito comum. Cuidado com isso aí, beleza, pessoal? A gente finaliza a primeira parte desse assunto de segurança. Daqui a pouco a gente volta para continuar. Valeu, pessoal. Até mais.